Torcedor, Zé Roberto pegando banco para Coutinho. Se Zé Roberto está no melhor momento, por que pegar banco? Se futebol é momento, vamos explicar isso aí, torcedor. Torcedor, amanhã, dia 10 de julho, abre a janela de transferência, a segunda janela. O Sport tem um pacotão de jogadores. Tem já 3 a 5 jogadores aqui em Recife. Vamos falar sobre esses nomes, torcedores. Torcedor, tem titular que tá saindo do DM, já tá passando pela transição física e pode jogar contra o América sábado, torcedor. Jogo de 6 pontos? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Torcedor, Zé Roberto vem no melhor momento, vem sendo jogador decisivo, torcedor. No último jogo ele fez o gol que deu os 3 pontos para o Sport, que coloca o Sport, que diminui a pressão e coloca o Sport dentro do G4, em quarto lugar. Mas porque ele ainda é banco para Coutinho e provavelmente será também, a filosofia de Souza será também banco no jogo contra o América Mineiro aqui na Arena Pernambuco, torcedor. Por quê? Porque a gente vê que taticamente e a gente vê que o que alimenta a ideia de Mariano Souza é porque Gustavo Coutinho corre mais sem a bola. Mas será que correr mais sem a bola, o centroavante correr mais sem a bola, de forma improdutiva, porque as falhas dos gols do Sport não é culpa de centroavante, nem de marcação lá da frente, aquele clichê, a primeira marcação começa lá na frente, né? O primeiro ataque começa aqui atrás, que, meu Deus do céu, Alex Cassiano saindo com a bola é um perigo, e Kaique França não. Então, mas se o centroavante lá, mas as falhas que o Sport vem levando gols, e sendo vulnerável no sistema defensivo, sistema de volante. É culpa, às vezes, de marcação de cobertura da área, é falha de Alex Cassiano, vem falhando muito, de zagueiro que vem falhando, e algumas coisas também, com as laterais na primeira linha também, está tornando o Sport vulnerável à pressão, a ataque do adversário, torcedor. A pressão está um pouco alta, está 24-14. A gente pensando como centroavante, Zé Roberto é muito mais jogador no momento, com a bola. Com a bola ele é mais criativo, tanto é que ele é o campeão de assistência aí, 8 assistências. Então, ele vem dando mais assistência do que até os meias que são responsáveis por isso, né? O Tite Ortiz, o Lucas Lima. Então, o Zé Roberto é um centroavante interessantíssimo, né? Porque ele faz aquela função de segundo homem, de centroavante simultaneamente. Tem 6 gols, é um cara que todo mundo fala aí, Cabral Neto, comentarista da Sport TV, da Globo, fala, tá pedindo passagem, futebol é momento, e a gente tem que articular alguma coisa, né? A gente não pode ficar com um ataque que, eu vou me basear no jogo Guarani, que não produz, e um sistema defensivo frágil. Então a gente tem que corrigir. Então, torcedor, o que é que eu vou falar aqui? Eu vou falar aqui sobre o pacotão. Amanhã tá muito sigilo, mas a gente sabe que tem 11, 12 nomes aí e é para contratar, porque o Sport tem problemas no departamento médico, né? De 3, 4 jogadores, geralmente tem 3, 4, uma média de 3, 4 jogadores no departamento médico. O Sport perdeu jogadores no começo da temporada, o Kaique França, o Arthur Kaique, o ponteiro, né, que seria muito útil agora que foi pro Criciúma na Série A, foi no Criciúma da Série A. A gente perdeu também o lateral direito, o Lucas Ramon. A gente perdeu agora, muito recente, o Alan Ruiz, que faz muita falta, torcedor. Aqui eu vou falar uma coisa para você. A gente tá com o meio campo desarrumado. Vou falar a lista também do pacotão, das listas de jogadores, que provavelmente estão aqui em Recife. Alan Ruiz, aqui eu fazendo uma comparação com Alan Ruiz, com Tite Ortiz, com Lucas Lima. Alan Ruiz é totalmente diferente. Ele é o cara, ele é um meia, que ele faz uma função construtora de segundo volante de construção, ali no médio, no meio campo, né? O Alan Ruiz é o cara que pega a bola para conduzir para frente de forma vertical. Já o Tite Ortiz não, quando o Sport está com a posse de bola, o Tite Ortiz dispara, tá entendendo? Ele dispara para frente, né? Como se fosse um meio atacante. Já o Lucas Lima também joga na frente, esperando a bola lá na frente, para trabalhar com o último terço do campo. Mas a gente sente a falta daquele segundo homem de armação que o Alan Ruiz
como meia, fazia muito isso no Sport. Ele pegava a bola atrás, segurava a bola para construir. A gente sentiu essa falta. Ficou o meio campo desarticulado, até porque o meio campo ficou muito concentrado na marcação. E a gente está precisando tem dois laterais em algumas funções desses 10 a 11 nomes, tem funções que são repetitivas, né? Então são funções, por exemplo, uma lateral direito. O Cicinho do Bahia, pronto, ele 35 anos, ele vem aqui para a lateral direita, é muito experiente, né? Extremamente experiente, já jogou muito no campeonato lá da Bulgária. Então o Cicinho vem para aqui, para a direita, e tem que escrever logo o cara. Ou então o Ardelã do Santos, outro lateral direito. São dois, um vai chegar agora e o outro quando abrir a janela, e o outro no decorrer próximo a fechar a janela. É assim que o Sport vai trabalhar, de acordo com que as demandas, a primeira demanda vão ser duas demandas de 10 a 11 jogadores, né? Uma de 5 a 6 e depois uma outra de 4 a 5. É mais ou menos isso. Mas a segunda só vai acontecer se realmente as contratações aqui as contratações da primeira demanda não forem pontuais. E o que eu quero dizer? Por exemplo, vou explicar aqui para vocês. São 12, por exemplo, 11 jogadores, uma média. Mas são 3 listas com 11 nomes, né? Com funções, com posições igualitárias, né? Lateral direito, volante, um extrema. Então, o que acontece? O Ardelã tem 3 listas, uma lista A, uma lista A1, uma lista A2, não tem a lista A, B, C, não é muito distante o nível técnico dos jogadores de um para o outro, não. É uma lista A1, A2 e A3, então, A1, A2 e A3, então, os nomes vão ficar aleatórios. Pode ser que eu tire o nome da primeira lista, pode ser que eles tirem também nome, o diretor tire nome da segunda lista. Porque é relação de bilateral, torcedor, né? É uma relação de negócio, né? Que envolve o jogador, envolve o empresário, o staff do jogador, envolve o clube e envolve dinheiro, né? Então, pode ser que funcione. Tem nomes que vazaram, né? E eu vou falar aqui, pronto. O Ardelã do Santos, lateral direito. O do Bahia, Cicinho, o Sport queria pagar o salário cheio dele, mas liberar o que o Bahia liberasse de graça, né, sem onerar, né, sem o Sport ter que pagar nada por essa transferência. Então o que acontece? Mas o Bahia também quer que o Sport leve também um zagueiro que é o Marcos, muito bom zagueiro, um zagueiro de 22 anos, o Marcos, que jogou na Série A aí pelo Bahia, o Marcos Victor. Então, seria o Sport pagaria a transferência de um e levaria os dois e um outro sem transferência, né? E o Bahia podia até dividir alguma porcentagem de salário de um jogador e o outro o Sport paga cheio. Então seria Cicinho do Bahia com Marcos Vinícius. Isso nomes que estão nas listas. Pode ser que esses nomes não vingue outro, porque, como eu disse, é uma relação de negócio bilateral. Então seria Cicinho lateral direito, Ardelã dos Santos lateral direito, o Marcos Vitor, o zagueiro do Bahia, de boa estatura, que é destro, que joga no lado direito. Pois de volante seria o Esteban Pavês, do Colo-Colo. O volante é o Pitbull, o cara de experiência, o cara que vem de autoconfiança de Mariano Souza, o cara que vem para ser capitão, o cara que é bom de vestiário, é bom de interlocução, né, entre a diretoria e entre os atletas de futebol e a comissão de futebol. Então, e lá na frente a gente vem com quem, torcedor? Os nomes que estão aí E lá na frente seria o Lene Lobato, né, que está aqui em Recife. Todo mundo, essa negociação é a mais concreta, né? Quando a direção de forma oficial liberar e oficializar e transparecer e visualizar os nomes para a torcida, né, de forma oficial. Então, e o João Paulo tá nessas listas aí e vazou, e a gente precisa de um meia. Agora o João Paulo para mim é o cara fundamental também, porque é o cara que vai fazer, além do Esteban ser um cara, um volante que a gente tá precisando de agilidade e experiência, que o Felipe não tá tendo essa agilidade e tá tendo a experiência sem agilidade. A gente tá precisando das duas coisas, então seria o Esteban Pavês. E aqui a gente precisa desse volante, como esqueci o nome do Marcelo Barros, se eu não me engano, o gerente de futebol, o diretor de futebol, disse que quer jogador versátil. E pronto, o mais versátil seria o João Paulo, que deve estar numa dessas listas. São 3 listas de 10 a 11 jogadores e
Por quê? Porque quem trabalha isso, quem mapeia isso, são especialistas que são contratados pela direção do clube para fazer esse mapeamento de jogadores que jogam. Por exemplo, um jogador feito João Paulo, por exemplo, o João Paulo aqui no Santa Cruz e no Botafogo, lá do Rio, ele era meia de construção, meia de criação. Assim, o departamento de futebol que mapeia, que é jogador assim, que é um jogador, o departamento que fica mapeando atletas, como o Marcelo Barros falou, o diretor, que é um jogador, querem jogadores que joguem versátil, né? Tipo o Fabrício Domingos faz, esse Coringa, né? Que jogue 2, 3 posições e que renda nas posições. Não é só que diga que joga e não joga, não. O cara que jogue, que comprove na prática. Então o João Paulo, que aqui no Botafogo, aqui no Brasil, era no meio de criação, meio de armação, lá nos Estados Unidos, ele é volante. Assim feito Joelito aqui no Sport era centroavante, atacante, homem de área, homem de gol, né? Estilo assim, de área, enfim, feito Gustavo Coutinho, Zé Roberto tá entendendo? Mas lá na Inglaterra ele é segundo volante de transição, como se fosse o Felipe Ferreira. Então a gente sabe que o futebol da gente é mais pra frente, quando vai pra Europa é mais pra trás, um pouco, né? É mais reativo. Enfim, torcedor, então, dito isso, eu fico preocupado com o jogo com o América Mineiro, um jogo às 5 horas, 17 horas, sábado, né, abrindo a quinta rodada, a 15ª rodada, a gente tem um jogo a menos, né, um jogo a menos com o CRB, mas é fora. Se fosse aqui eu me garantia mais, mas como o Sport não consegue arrumar o meio-campo, o meio-campo do Sport está desarrumado, então a gente está precisando de jogadores que se inscrevam dia 10 quando abrir a janela e que já estejam aptos a treinar, porque não vai ser tão difícil se encaixar nesse meio-campo do Sport, não. E não vai ser tão difícil se encaixar também nas laterais, não, porque as laterais não há. A gente não tem laterais mais. O que temos no lado esquerdo está no DM, que é o Filipinho, é o Dalbert, né? Que o Dalbert está na transição para voltar. Não sei se vai voltar, há uma possibilidade dele voltar no jogo, o retorno de Dalbert no jogo, que seria muito importante. A gente está precisando usar laterais para descentralizar, para de forma que a gente possa, né, pegar adversário com linhas baixas em determinado momento da partida e arrumar o meio campo. Tá entendendo? Porque a gente tem que usar as laterais, os corredores do campo para descentralizar, para comprar, desarmar a primeira linha, para desarmar a segunda linha baixa do adversário. Então, se chegar lateral, o Cicinho experiente bota, porque a gente não tem lateral. Então vai ser fácil ele se encaixar no treino. Vai ser fácil ele se encaixar no coletivo. Tá entendendo, torcedor? Então então é isso aí, torcedor. Comenta, se inscreve, dá um like e aperta